pessoal, hoje estou aqui para mais um quadro Borboletas com essa grande mulher, a professora Márcia Brum. Márcia, quero que tu fale um pouquinho sobre você. Bom, tenho muitas coisas sim para contar, Malu, né? Enfim, de toda a minha caminhada, de toda a minha trajetória como mulher, né? Como mãe, como esposa, como professora, né? Como profissional. Bom, eu me descobri como professora, como educadora, que eu queria ensinar, eu aprendi isso, eu me descobri quando eu tinha aproximadamente 7, 8 anos de idade. E ali, nas brincadeiras de criança, nas brincadeiras de infância, as principais brincadeiras era brincar de aulinha. E eu lembro que na época a gente não tinha um quadro para escrever. Mas em cima da garagem do meu pai era guardado um roupeiro, uma porta de um roupeiro velho, e aquela porta de roupeiro se transformava num quadro. E ali eu me deliciava dando aulas. E aí o meu imaginário, ele vinha, ele aflorava. E ali eu ensinava os meus alunos imaginários. E eu me descobri isso, as minhas brincadeiras, eu não sabia que eu ia me tornar uma professora, né, uma educadora, uma coordenadora de escola, mas ali eu comecei a sempre procurar fazer essas brincadeiras. Então eu brincava com as minhas amigas, né, uma era professora, outra era aluna, então começou ali, nessa brincadeira no lúdico. E hoje, estudando sobre as escolhas profissionais, porque eu fui fazendo voltas na minha vida e fui estudando e fui aprendendo que muitas das escolhas profissionais da gente, a maioria das escolhas, elas são decididas na infância, porém nem todos têm essa compreensão, mas elas são definidas a partir, sim, das nossas vivências, das nossas brincadeiras, do nosso imaginário infantil. Olha o quanto é encantador, né? Pelo fato de, eu acho que cada um de nós, um pouquinho, desde pequeno, já vem com essa ideia da professora. Eu também, lembro desde pequenininha, brincando, botava os meus bonequinhos lá e brincava de aulinha, né? Ministrava a minha aula com eles. Então, Márcia, fala um pouquinho pra nós quem é a Márcia mãe, a Márcia esposa, a Márcia coordenadora. Conta um pouquinho para nós. Vou começar então com a Márcia mãe, a Márcia esposa. Vamos falar primeiro da Márcia esposa, né? Então, já sou casada há 34 anos, né? E nesse casamento a gente teve 3 filhos, né? Então, tenho 2 meninos e uma menina, né? O menino mais velho, o rapaz, a gente não pode mais, não é mais menino, é um rapaz, né? Um homem. Já tem 31 anos, daí tem uma menina, uma mulher de 27 anos e o mais novo que tem 16, que ainda reside com a gente. Né? Então, durante toda a minha trajetória, tanto como estudante, como profissional, eles sempre fizeram parte dessa trajetória. Eu lembro que, enquanto eu fazia faculdade, né, de pedagogia, muitas vezes eles iam até a faculdade comigo, às vezes iam me buscar, às vezes eu tinha que só entregar um trabalho, fazer alguma coisa rápida, eles iam junto. Então eles fizeram parte dessa trajetória, foi muito interessante ter os filhos em meio à faculdade. Né? Se hoje você pudesse voltar no tempo e falar lá com a Márcia pequenininha, o que você falaria para ela? Eu falaria para ela ter coragem, para ela não ter medo, para ela encarar que ela vai vencer, que ela vai conseguir conquistar os objetivos dela, porque eu me encontrei num curso que eu fiz pedagogia, minha formação inicial é pedagogia, e eu me sinto assim muito orgulhosa da pessoa que eu me tornei, da profissional que eu me tornei, porque a pedagogia, ela não só me abriu as portas para a escola, mas ela me abriu as portas para o mundo no sentido de compreender melhor as pessoas. Porque quando a gente estuda pedagogia, sim, vamos dizer assim, que a arte de ensinar e aprender
ali está um sujeito cheio de desejos, de vontades, de angústias, de medo, e é isso que me fez, me conduziu, me levou para a pedagogia e depois foi me levando para as pós-graduação, que primeiramente foi em psicopedagogia. Por quê? Porque como pedagoga eu não me sentia suficientemente capaz de poder ajudar, de poder entender o sujeito que estava na minha frente. Eu tive que estudar a psicopedagogia porque eu me preocupei por que aquele sujeito não está aprendendo como os demais. E aí eu fui mergulhando na psicopedagogia institucional, que primeiramente era oferecida só essa, depois eu fui buscar a clínica, né? E aí eu comecei a ter as primeiras experiências também, porque eu iniciei numa biblioteca de uma escola, contando histórias, né? Contando histórias para as crianças. Ali eu não tinha feito ainda a pedagogia, mas eu comecei a me ver como uma contadora de história, como alguém que está ensinando, como alguém que está apresentando o mundo para as crianças, porque contar história é apresentar o mundo de uma forma muito lúdica, muito divertida, muito criativa, mas é contar histórias, é trazer o mundo, né? Esse imaginário, esse faz de conta das histórias, é uma viagem, uma aventura, né? Importantíssima. Então eu comecei na biblioteca e daí eu fui indo, tive experiências com educação infantil, com maternal, com 4 anos, pré de 4 anos, depois eu tive com pré de 5 anos. Aí eu fui para uma outra escola e aí eu tive experiência com anos iniciais, com 3ª série. Na mesma escola eu tive oportunidade de trabalhar com o Fundamental 2, com um componente curricular chamado Relações Humanas. Olha só, tudo me busca, né? Sim. Tudo na área do humano, da pessoa, né? Da formação. E daí eu fui indo. Eu tive a oportunidade também de trabalhar num curso técnico, tudo na mesma escola na época. E aí, esse meio tempo, eu fui indo para pós-graduação. Aí a faculdade já tinha encerrado. Eu estava tendo oportunidades de conhecer as diferentes faixas etárias, de poder ter uma experiência com educação infantil, com anos iniciais, com Fund 2, com ensino médio, com curso técnico. Daí depois eu vou para uma outra escola, daí essa minha escola fechou, eu fiquei acho que 3 anos, foram os últimos 3 anos de uma escola que fechou aqui em Santa Rosa, que é uma escola particular, que é o Colégio Dr. Jandani, que todo mundo conheceu, ouviu falar. Aí eu voltei para a escola que eu estava anteriormente trabalhando, retornei ao Colégio Liminha, né? E aí eu tive uma experiência inédita. Eu fui para lá, no meu retorno, primeiro eu trabalhei 5 anos lá, depois eu voltei e trabalhei mais um tempo, e eu tive uma experiência com magistério. Aí eu tive uma preparação daquilo que um dia eu também fiz parte, porque eu também, antes de fazer a pedagogia, fiz o magistério, eu tive a vivência. Então eu não sou pedagoga, só pedagoga da pedagogia, eu sou pedagoga, mas a minha formação inicial foi um magistério, estágio no magistério, todas essas experiências que eu acho que foram assim super importantes na minha trajetória. Daí eu tive experiência com formação de professoras, daí eu me colocava também no lugar, porque eu já estava ali uma vez, né? Então eu tive essa experiência e também tive na mesma escola experiência no ensino médio, o médio, com um componente curricular de filosofia. E aí eu posso dizer para vocês assim, que eu acho que eu completei o ciclo como professora, porque daí eu passei por todos os níveis. Eu passei pela educação infantil, pelo fundamental, pelo médio, técnico e magistério. Então eu tive todas essas trajetórias. E aí, né, continuando, porque eu nunca parei, hoje estou estudando, né, porque eu nunca parei de estudar. Aí hoje, depois eu fui parar na CETREM em 3 de Maio. Daí eu fui ter uma experiência como orientadora educacional.
E aí foi muito significativo porque eu me vi em diversos níveis, né, com diversas realidades, com diversas faixas etárias, com famílias de todas as idades, com professores diferentes em várias áreas. Então isso foi muito interessante e me trouxe um embasamento muito bom. E ali na CETREM eu tive a oportunidade de cursar mais 2 pós-graduação. Então eu tinha feito a psicopedagogia institucional e na CETREM eu tive a oportunidade de fazer a psicopedagogia clínica, que daí na verdade eu tinha as 2, mas daí eu fiquei só na parte clínica, que eu aproveitei, né, o que eu já tinha feito. E aí, eu estava na orientação e estava na psicopedagogia. Então, as coisas foram casando. Por quê? Porque o papel do orientador é estar ao lado do aluno, é ajudar o aluno, é apoiar, é ser um mediador do aluno, da família, do professor. E aí eu entrei muito na questão das dificuldades de aprendizagem. O que o meu aluno, porque quando o aluno chega no orientador educacional, é porque ele está tendo algum tipo de dificuldade. Pode ser com relação ao cognitivo, né? As dificuldades nos componentes curriculares ou alguma outra dificuldade que esteja interferindo na aprendizagem. Então, a psicopedagogia me trouxe esse embasamento para entender esse aluno e para poder ajudar. Mas daí eu não quis ficar só com a psicopedagogia institucional e atuar na orientação. Aí eu comecei na atuação clínica também. Isso foi no ano de 2008, 2009, mais ou menos, quando eu comecei a atuar como psicopedagoga clínica, né? Então daí eu não parei por aí, porque daí eu fui estudar, fui fazer mais uma pós-graduação em desenvolvimento da infância e adolescência, porque daí o meu foco maior era a criança e o adolescente. Daí eu fui entender um pouquinho as fases do desenvolvimento, um pouquinho estudar um pouco mais isso, para entender mais a fundo, para poder me tornar uma orientadora educacional melhor e uma psicopedagoga também. E também não deixar de fora, né, gente, porque o ser mãe, estava acontecendo tudo junto, né? O ser mãe, o estar mãe, né? E tudo isso foi contribuindo também para mim ser uma pessoa melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Porque aí eu passei a olhar as pessoas de uma outra forma, né? E a entender o porquê, às vezes, que as coisas aconteciam do jeito que aconteciam. E aí eu tive então essa experiência na CETEM por 8 anos. Aí eu fui me tornar coordenadora pedagógica, né? Eu fui coordenadora pedagógica um tempo na FEMA, fui coordenadora pedagógica um tempo no CERN em Giruá, que é uma escola também da rede sinodal. E finalmente, então, aqui no Colégio Concórdia, né, agora atuando mais específico com as crianças. Meu público é crianças e adolescentes, mas eu atuei como coordenadora sempre com as crianças. Tenho um encantamento muito especial pelas crianças, né? E aí, em 2017, eu resolvi, então, partir mais para a experiência, para o estudo clínico. E aí eu me levou a estudar psicanálise. Então, já estou me tornando uma psicanalista, agora em março do ano que vem, eu concluo a minha formação, que é de 3 anos, né? Já estou atuando como psicanalista, como psicopedagoga há muito mais tempo, né? Mas como psicanalista desde o início de 2019, agora já vai para 2 anos que eu estou nessa área. E assim me sinto muito feliz, muito realizada de poder conversar com alguém e poder entender esse sujeito em todas as dimensões, tanto do campo afetivo, quanto do campo emocional, do campo cognitivo, do campo pedagógico. Então isso me deu um embasamento para a vida, para amar-se a pessoa, primeiramente para amar-se a pessoa, depois para amar-se a profissional, tanto a profissional da escola
quanto a profissional da clínica. E isso para mim, eu me sinto assim lisonjeada, muito feliz, muito realizada com as escolhas que eu fiz ao longo da minha trajetória. Tive muitas dificuldades, tive muitos desafios, muitos tropeços, mas eu cheguei ali. Eu acho que eu cheguei nos meus 50 e poucos anos, eu estou onde eu queria estar. Assim, feliz e realizada. Exatamente isso. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Eu acho que eu teria talvez começado a estudar mais cedo. Teve um momento da minha vida, claro que nada é por acaso, mas eu não gostava muito inicialmente de estudar. Não foi assim, desde criança que eu gostei de estudar. Eu comecei a ter o gosto pelo estudo na pedagogia. Se encantou? Eu me encantei e não parei, nunca mais, porque eu casei jovem, eu casei com 19 anos, eu não tinha feito faculdade, terminei ensino médio, casei, e aí eu fui fazer magistério, curso de educação infantil, pedagogia, e meio a isso eu fui tendo os filhos. Eu me arrependo talvez de não ter feito antes, porque eu terminei a minha pedagogia em 2000, no ano de 2002. Então eu já estava com quase 30 anos, 27, 28 anos, 30 anos. Poderia ter feito antes, mas enfim, nada é por acaso. E nunca é tarde. Nunca é tarde. Então assim, hoje com 50 anos, agora eu estou almejando a minha próxima conquista. Não vai ser em 2021, mas vai ser em 2022. Eu quero ir para o doutorado em psicanálise. Quero chegar lá. Eu acho que a nossa vida como prof, como educadora, nós nunca paramos de aprender, né? Não. É uma constante necessidade de aprendizagem. Até tanto para nós quanto para os nossos alunos, né? Márcia, vou fazer uma brincadeira contigo agora. Tá. Eu vou te falar uma palavra e você me responde a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá? Ok. Família. Amor. Amigos. Queridos. Vida. Tudo. Escola. Essência. Sonho. 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 Esperança. Medo. Todos os dias. Cor. Azul. Olha só, Márcia. Nós gostaríamos que tu falasse um pouquinho para nós sobre um pouco mais de tudo que você já falou. Se a tua escolha profissional hoje, a gente vê no teu olhar, na tua fala, que você está realizada, que você faz isso por amor, né? Você almeja algo em outra área, você tem algum outro desejo, um outro curso que você gostaria de... Porque a gente viu que você agora não para de estudar, né? Não. Cada vez vai se aperfeiçoando mais. Você teria um desejo de uma outra área ou você continuaria se aperfeiçoando na sua? Eu continuaria na minha área. A única coisa que o meu desejo inicial assim também foi pedagogia, e após a pedagogia eu tive muita vontade de fazer psicologia. Mas daí eu fui indo nas pós-graduação e daí eu me encontrei na psicanálise, na formação, que também me dá habilitação clínica pela formação, né? Porque a formação em psicanálise ela é um tripé. Ela é análise pessoal, ela é supervisão dos casos clínicos e ela é estudo, a formação teórica. Então ela é um tripé que compõe, né, a formação, a base da formação, ela é um tripé. Hoje eu não faria diferente. Eu não consigo jamais me imaginar em outra área. Não consigo. Eu até pensei uma vez em trabalhar em banco ou fazer outras coisas, mas matemática não, a minha área é humana, é o ser humano, é a pessoa. Legal. Então, Márcia, eu fiquei encantada com essa história. A gente vê que tu faz tudo por amor, é uma dedicação diária, né?
E essa questão de você estar em constante formação é porque realmente você quer ir em busca de mais, né? Para poder levar isso para as pessoas e você como pessoa também, né? Agradecemos o teu tempo para poder compartilhar um pouquinho da tua história com nós, que a gente sabe que o nosso dia é totalmente corrido aí, né? Então nós na Uninter agradecemos muito e por compartilhar toda essa tua trajetória aí com nós. Eu que agradeço a oportunidade muito rica de compartilhar, né? Me sinto lisonjeada com o convite. Eu que agradeço, muito obrigada. Então, pessoal, nós finalizamos mais um quadro Borboletas aqui do nosso canal e espero que vocês acompanhem os demais, que vai ter muito mais saindo pela frente com histórias lindas, assim como a da Márcia.